Fala galera, vamos falar agora sobre força magnética numa carga em movimento dentro de um campo, de uma região que tenha um campo magnético. E para isso vamos relembrar a ideia do campo magnético dentro de um ímã, né? Então olha só, imagina que você tenha um ímã, né, o polo norte e o polo sul, e aqui eu desenhei, né, o campo magnético nele, as linhas de força, né, que você vai ter aqui. Você pode representar em um determinado ponto, por exemplo aqui, ó, né, o campo magnético através de um vetor. Esse vetor, né, ele sempre vai estar, ó, tangente, tá? Essa linha de força. E esse vetor a gente vai representar geralmente pela letra B, tudo bem? Então aqui, ó, nesse ponto, o vetor campo magnético ou vetor indução magnética é assim, tá? Nesse ponto aqui, vai ser assim, ó. Tudo bem? Sempre tangente. Tranquilo? Nesse ponto aqui, ó, ele está indo para cá, entrando no sul, né? Então vai ficar assim, ó, tangente. Beleza? Então a gente pode representar, né, esse campo magnético através desse vetor aí, ok? Isso é importante para a gente utilizar aqui na próxima fórmula, a gente vai ver. Então olha só, um campo magnético ele interage, né, com outros ímãs e com cargas elétricas também, tá? As pessoas perceberam que os cientistas, né, que ao você colocar uma carga elétrica em movimento dentro de um campo, né, dentro de uma região que tem um campo magnético, ela sofre uma aceleração em alguns determinados casos, tá? E essa aceleração, ela acontece como toda aceleração por causa de uma força, tudo bem? Então, eles perceberam que existe uma força magnética, ou seja, uma força por causa da interação eletromagnética, principalmente por causa da característica magnética, tá? E aí a gente vai dividir isso daqui em duas partes. A força magnética que atua numa partícula carregada quando a velocidade dessa partícula é perpendicular ao campo magnético e quando ela é oblíqua, ou seja, quando ela não é nem perpendicular nem paralela, ok? Então olha só, imagina que tem uma carga aqui, ó, positiva, andando para cima aqui da folha, tudo bem? Com uma velocidade v, tá? E aí eu coloquei aqui essas linhas, né, para representar o campo magnético B nessa região. Tá vendo que aqui é tudo paralelo, né? Um campo magnético até uniforme, ok? Bom, vai ter uma força magnética. Através de experimentos, eles perceberam que essa força, ela nunca altera a intensidade que você tem da velocidade, tá? Ela só altera a direção, ou seja, a força magnética, ela é sempre perpendicular à velocidade, ela é sempre uma componente centrípeta, ok? Então, olha só, essa força, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é que ela tem que ser obtida através de uma regra, que é a regra da mão direita ou regra do tapa da mão direita, tá? A forma visual, para você visualizar melhor. E aí, é importante que você tenha em mente para onde está apontando direção e sentido a velocidade e o campo magnético, para você descobrir a partir daí a direção e o sentido da força. Então, olha só, a gente vai usar a mão direita, ok? Botando o dedão para onde tem a velocidade e botando o resto dos dedos apontando para onde está o campo. Então assim, ó, tá vendo que a velocidade está para cima? Polegar para cima. O campo está para lá. Então, ó, os dedos aqui estão apontando para lá também. Aí a palma da mão vai estar apontando para onde? Nessa situação, a minha palma da mão está apontando para baixo. Então você vai ter uma força que aponta para baixo. Ela vai estar entrando aqui nesse plano do papel. Tudo bem? Então, assim, para a gente representar numa folha, a gente coloca um X falando que está entrando no papel e uma bolinha assim falando que está saindo do papel. Nessa situação aqui, né, você vai ter uma força que vai estar entrando no papel. Tudo bem? Então a força magnética nessa situação aqui, ela vai estar entrando no plano do papel, ok? Mas isso só acontece quando a carga é positiva. Se fosse uma carga negativa, por exemplo, ó, imagina que eu botei aqui uma carga negativa, tá? E aí eu coloquei a mesma velocidade
né, lá para cima, tá? Então, olha só, com a regra da mão direita, você vai fazer a mesma coisa. Dedão para onde está a velocidade, o resto da mão apontando para onde está o campo magnético, só que ao invés de ser a palma da mão apontando para onde vai estar a força, quando a carga é negativa, vai ser as costas da mão. Então vai estar, ó, a força para fora. Então, nessa situação aqui, vai ter uma força magnética apontando para fora. Tudo bem? Então, a primeira parte é isso, é você perceber, tá, que você vai ter aí uma força assim, perpendicular tanto à velocidade quanto, né, ao campo magnético. Tranquilo? E como é que a gente calcula? Eu coloquei aqui até a notação vetorial para lembrar que é uma grandeza vetorial, né? Então, olha só, o módulo dessa força magnética, né, no SI em Newton é igual ao produto do módulo da carga vezes o módulo da velocidade vezes o módulo do campo magnético. Ou seja, é tudo em módulo. Eu só botei a primeira notação aqui carregada para a gente não ficar saturando, né, a imagem aqui. Tranquilo? Então, olha só. Carga elétrica em Coulomb, vou colocar em módulo, tá? Velocidade em metro por segundo, né, SI. E o campo magnético, nós vamos utilizar Tesla, ok? O símbolo é a letra T maiúscula. Então, ó, Tesla, tá? Essa vai ser a unidade de campo magnético que a gente vai usar. Mais à frente a gente vai estudar, tá, a origem de um campo magnético. Aí fica mais fácil a gente visualizar essa parte aqui também, ok? Bom, outro exemplo aqui. Imagina nessa letra B, tá? Eu tenho aqui o campo magnético para cima, né? Só que aqui a velocidade, ela tá, ó, com uma bolinha. O que significa isso? Que a velocidade, ó, vai estar saindo do papel. Ela tá para cima, tudo bem? Então, ó, dedão na velocidade, para cima. Campo magnético para lá. Então fica assim, ó, tá? A palma tá onde? Tá aqui. Então vai apontar para onde, ó? Para cá. Ela vai apontar, ó, para onde a palma está apontando. Então a força magnética que a gente vai ter aqui vai ter essa direção e sentido. Tudo bem? E se fosse uma carga negativa? Vamos lá. Vou botar aqui uma carga negativa, tá? O que aconteceria? De novo, regra da mão direita. A velocidade, ela tá... Deixa eu botar aqui que isso aqui é velocidade. Ela tá para fora do papel, saindo do papel. Então bota assim. O campo magnético ali tá para cima do papel. Então aponta assim. Só que como é uma carga negativa, não vou botar a força para onde está apontando a palma. Vou botar para onde está o outro lado, as costas da mão. Então aqui, ó, a força magnética vai estar para a direita. Ok? Bom, e o que aconteceria, né, se não for perpendicular a velocidade com o campo magnético, né? Se for oblíquo, né? Ou seja, não for nem perpendicular, nem paralelo ao que vai estar acontecendo. Por exemplo, aqui, ó, a velocidade, ela não está perpendicular ao campo magnético, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar apenas a componente que é perpendicular, né? Então, ó, você vai reparar o seguinte: a componente que você tem, ou melhor, essa velocidade tem dois componentes. Uma componente que está aqui para a direita e outra componente que está aqui para cima. Eu posso fazer isso, né? Uma que está na mesma direção do campo magnético e outra que é perpendicular. É justamente essa que eu quero, a perpendicular, né? Então, vou botar aqui. É essa componente que eu quero. Se eu tiver o ângulo, o menor ângulo entre a velocidade e o campo magnético, você vai reparar que essa componente você consegue obter, ó, pelo seno, né, desse ângulo que você tem. Porque isso aqui está formando um triângulo retângulo. Ó. Essa altura tem a mesma altura que essa componente. Então você consegue multiplicar, achar, né, a velocidade, essa componente da velocidade, multiplicando a velocidade pelo seno desse ângulo. Tudo bem? Então o caminho é esse. E aí quando você for fazer, né, para calcular a força magnética, você usa essa fórmula aqui, ó. O módulo da força magnética é igual ao módulo da carga vezes módulo da velocidade vezes módulo do campo magnético vezes o seno entre o menor ângulo da velocidade e o campo magnético. Tá, e a direção, como é que eu faço? Assim, ó. Você vai botar o dedão para onde está a componente perpendicular. Botei para cá, né? Aí, ó, o campo para lá e mesma coisa, né?
palma da mão está para baixo, então a força vai ser para baixo, vai estar entrando aqui, ó. Então a força magnética nessa situação é para baixo, ok? Aqui, ó, nessa letra B, o que a gente vai fazer? Mesma coisa. Eu quero a componente que é perpendicular, então vou pegar essa componente aqui, ó. Essa vai ser a componente que eu quero, né? Aí, ó, vamos lá. Para onde essa velocidade vai estar apontando? Para cá. Campo magnético, para cima. A palma vai estar para onde? Para dentro, né? Então, mesma coisa. Vai estar uma força magnética aqui apontando para dentro, ok? E aí você vai perceber algumas coisas aqui, né? Tem algumas situações que não vai ter força. Quando? Vamos lá. Se a velocidade for zero, né? Se estiver parado, zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, se você bota uma carga elétrica parada dentro de um campo magnético, ela não sofre ação de nenhuma força. Ela tem que estar se movimentando, né? Da mesma forma que se ela não tiver carga elétrica, também não vai se movimentar, né? Então, assim, se carga, velocidade ou campo magnético forem nulos, não tem força magnética. Tem que ter esses três, né? Essas três características aqui. Tranquilo? Bom, além disso, né? O seno de um ângulo ele pode ter zero, ele pode dar zero, né? Então, assim, o seno ele vai, né, em módulo de 0 a 1, não é isso? Então, quando o seno do ângulo for zero, você vai ter uma força magnética também nula. Quando que isso vai acontecer? Quando você tiver um ângulo, por exemplo, de 0 graus, né? Então aqui, ó, seno de θ, quando é zero, significa que a força magnética também é zero. Tudo bem? Então, imagina o seguinte, uma situação que isso acontece, vou deixar aqui bem claro. Imagina que tem aqui uma carga, tá? E ela está andando assim, ó, para cá, para a direita. Ela está com a mesma direção e sentido que o campo magnético. Ela não tem nenhuma componente perpendicular, tá vendo? Isso significa que aqui não tem força magnética. Se ela está andando na mesma direção e sentido que o campo magnético, não tem força magnética, ok? Então é importante perceber isso, né? Se ela estiver parada ou se ela estiver andando na direção e no mesmo sentido do campo magnético, a força é nula, ok? Bom, e aí vamos continuar. Além disso, né? Você repara que o seno vai de 0 a 1. Então, a maior força vai acontecer quando a velocidade tiver um seno igual a 1. Esse seno vai acontecer quando? Quando for 90 graus, né? Um exemplo é quando é 90 graus. Então, sempre que a velocidade for perpendicular ao campo magnético, a velocidade, ou melhor, a força magnética vai ser maior, o maior possível. Tudo bem? Bom, aí continuando. Vamos aplicar essas ideias aí, ó. Como serão as trajetórias das cargas A, B e C após lançadas sobre a região abaixo? Eu coloquei cargas, né, mas eu quis dizer partículas, tá? Fica mais fácil de entender, porque tem uma aqui que não tem carga, é zero, tá? Então, olha só. Eu tenho uma região aqui com campo magnético que é para dentro do papel, está entrando no papel. A, ela vem, né? Teoricamente, era para andar em linha reta. Vamos ignorar qualquer outra situação, mas ela não vai fazer isso. Por quê? Olha só. Carga positiva, né? Velocidade para lá. Campo para dentro, né? Isso significa que vai ficar mais ou menos assim, ó. Né? Ó, velocidade tá para a direita, campo para baixo. Né? A palma da minha mão tá para cima. Então ela vai ter uma força para cima. Isso significa, né, que a trajetória dela quando entrar aqui no campo vai ser, ó, para cima. Vai ser assim, vermelho. Tudo bem? Bom, essa negativa. A negativa, quando entrar aqui, ela vai para o lado contrário. Não é isso? Se é positiva, vai para cima, né? A força, quando é negativa, é para o lado contrário. Então, ó, ela deveria seguir linha reta, mas ela vai fazer assim, ó. Ela vai para baixo, tá? E quando a carga for zero? Quando a carga for zero, não tem força, né? Então, vou colocar aqui de verde para não confundir, ó. Ela vai continuar em linha reta, né? É claro que eu estou ignorando qualquer outra força, né? Estou ignorando peso e qualquer outra força que possa existir aqui. Então, né, você vai ter uma situação que a trajetória pode ser perguntado. Já teve questão disso daí, tá? Em várias provas. Então é importante perceber isso, né? Então, de novo, uma carga positiva jogada nesse campo aqui, ó,
vai ser desviada para cima. Uma carga negativa para baixo. Uma partícula sem carga vai em linha reta. Tranquilo? Exemplo 2. Determine a intensidade do módulo da força magnética. Letra A, letra B e letra C. Letra A carga tem 2 coulombs. Letra B, a carga tem menos 2 coulombs, né? E aqui eu tenho essa situação. Eu tenho uma carga andando com uma velocidade de 3 metros por segundo perpendicular ao campo. Quando é perpendicular, a gente pode colocar direto, né? Força magnética tem um módulo igual a QVB. Força magnética vai ser igual a carga 2 vezes velocidade 3 vezes campo magnético 5, né? Então, força magnética vai ser de 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Unidade de tudo está no SI, então é em Newton, né? Então aqui vai ser 30 newtons. Na letra B, mesma coisa. Eu vou botar sempre em módulo, não vou botar menos aqui, eu tenho 2 também. Vai dar 30 também. Qual é a diferença? Apenas o sentido, né? Bom, se a força a velocidade está para cima, o campo está para a direita, a força numa carga positiva é para baixo, né? Então, na letra A força é para baixo de 30 newtons, na letra B a força vai ser para cima também de 30 newtons, ok? Bom, e na letra C aqui, eu tenho essa carga de 3 andando assim, né? Obliquamente, né? Nessa região com o campo magnético, e eu quero saber qual é a força. Então vamos lá, eu tenho que pegar primeiro qual é a componente que vai ser perpendicular ao campo, essa daqui. Essa é a componente que vai ser perpendicular. Eu boto o dedão no sentido dela, na direção dela, o campo está para cima, né? Como uma carga positiva, a força vai ser para baixo, tá? Então aqui vai ter uma força magnética para baixo. Qual vai ser a intensidade? Vamos lá. Força magnética em módulo Q vezes V vezes B vezes o seno do menor ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Então, a força magnética ela vai ser igual carga, quanto que é 3, velocidade 2, campo magnético 2, seno de 30, 1 sobre 2, né? Posso cortar esse 2, força magnética, 3 vezes 2, 6 newtons. Então aqui vai ter uma ação de uma força de 6 newtons para dentro do papel, ok?